Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da terceira série do ensino médio, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui também do canal Educação. E aos nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, vamos continuar aí a trabalhar com as nossas informações das nossas áreas de atuação, tá bom? Aos nossos alunos de Guaribas, aos nossos alunos lá de Palmeira do Piauí, Queimada Nova, São Pedro, deixa eu ver quem está aqui, o Kaique lá também está no chat aqui, mandando boa noite, a todos os nossos alunos lá dos polos atendidos pelo canal Educação. São 224 municípios, estamos em todos eles, tá? Vamos falar sobre a literatura brasileira, o modernismo, ficção urbana e psicológica de 1930. Eita, professor, e agora vamos falar sobre essas características importantes? Vamos! Cartela na tela para que a gente possa falar sobre essas possibilidades, tá? Vamos lá, gente, ó, ficção urbana e psicológica de 1930. Vamos conhecer os aspectos urbanos e psicológicos, reconhecer a ficção de 30 que não foi somente regionalista, que também foi trabalhada aí através de outros elementos importantes. E aí vamos entrar em alguns autores, inclusive já discutidos na nossa realidade. A gente sabe que o projeto literário da literatura de 30 foi quase que exclusivamente voltado para a geração neo-regionalista, trazendo de volta e dando foco às questões de representatividade local. A literatura se serviu muito da sua função social ao expor o drama de crianças, mulheres, famílias, comunidades inteiras que sofrem e padecem sobre aí situações específicas sociais do nosso país, tá? A gente, inclusive, mostrou para vocês as categorias do romance romântico de 30, né? A categoria dos chamados neo-regionalistas, porque focavam, sobretudo, nos retirantes nordestinos, nos nordestinos oprimidos e aí desesperançosos que nós tínhamos no século passado. Mas há também uma denominação bem interessante. É considerado também a geração de 30 como uma fase neorrealista. E nessa neorrealidade está a nossa análise psicológica. Ui, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. A nossa análise psicológica, que é o ponto que a gente vai discutir a partir de hoje. Bom, nós já falamos sobre esse ilustre cidadão, né? Uma figura meteórica dentro da literatura, e é sempre com gosto e agrado que a gente vai poder diante dessa situação, né? E principalmente em relação ao que Graciliano Ramos deixou registrado, uma literatura que trabalha com esse aspecto psicológico muito forte, principalmente nessa narrativa aqui que a gente vai falar dela sobre ela hoje, chamada São Bernardo. Então, muito influenciado pelas doutrinas psicanalíticas que se desenvolvem, se revigoram nas primeiras décadas do século passado, o Graciliano Ramos também traz para a nossa literatura essa representatividade de narrativas que podem falar sobre espaços, mas também pode falar sobre mentes e principalmente fragilidades que a gente vai encontrar. Veja que a abordagem psicológica é um dos pontos importantes dentro da narrativa do Graciliano Ramos. Está do lado das outras situações que ele escreve, a sua revolução linguística, as suas abordagens sociais, até porque, gente, um dos importantes elementos aqui da geração de 30 é lembrar você a força dessas opressões. O expressionismo aqui, gente, é algo que precisa ser trazido através das narrativas, já que o importante não era só denunciar os problemas, mas fazer uma análise profunda e empática de todas as mazelas
decorridas dessas situações sociais. Então, passar fome, não ter onde dormir, ver os filhos morrer aí de subnutrição, não ter nenhuma expectativa de vida, né? Que essas famílias imensas, pais, mulheres, crianças, velhos, de suportar essa situação penosa, não é possível que isso não afete a mente das pessoas. Não é possível que isso não seja aí algo que tenha essa representação, tá? Então a gente vai poder identificar. O Kaique está botando aqui no chat que ele é pedindo um alô para a turma do povoado São Francisco, em Palmeiras, né? Deve ser Palmeiras do Piauí. Palmeiras ou Palmeirais? Deve ser Palmeiras, né? Palmeiras aí do Piauí, que eu não estou vendo aqui, né? Então, gente, esse expressionismo, né, é um dos pontos importantes que a gente vai observar que vai ser trazido através desses autores de abordagem psicológica. E aí, gente, não tem como. Graciliano Ramos é o mestre da literatura de 30 e é lógico que ele vai escrever uma obra tão impactante quanto Vidas Secas, tá? É o romance São Bernardo, uma joia-prima nessa área de análise psicológica decorrentes aí de situações tensas. Apesar do pano de fundo ser os problemas do sertão, Graciliano Ramos foi muito além, criando uma densa carga psicológica. Como eu disse para vocês, o expressionismo é essa força dos problemas mudando a sua mente, né? Fazendo com que muitas vezes você perca o controle da sua sanidade, mergulhe em situações tão densas, que muitas vezes parece que você tem a sensação de opressão, de incapacidade, e essa situação muitas vezes não é felicitante. E aí a gente vai encontrar, olha, essa carga densa psicológica trabalhada de forma magnânima pelo Graciliano Ramos nesse romance. Vale a pena você ler, viu? Onde você estiver, você pode procurar aí. Tem alguns PDFs que circulam na internet. E conta a história de Paulo Honório, o personagem principal. O próprio Paulo Honório, gente, ele abre mão de sua humanidade, da sua condição de ser humano, e acaba se tornando vamos dizer assim, uma parede lixa, né? Uma pedra extremamente rústica, principalmente em relação aos afetos que ele não tem de forma nenhuma aí a desenvolver dentro da sua existência. Esse homem rude, violento, ele é fruto do meio. Ele foi forjado, essa sua brutalidade, diante de todos esses problemas que ele vai enfrentar. Então, aqui, mais do que em outros momentos, a gente vai poder identificar, olha, que Graciliano Ramos faz exatamente isso acontecer. Essa trajetória em que é preciso verificar os impactos dessas situações ocorridas na mente das pessoas. E o romance, gente, é um dos melhores dele. Narrado em primeira pessoa, o Paulo Honório resolve mostrar para a sociedade que ele também é capaz de escrever o seu próprio livro de memórias, tá? E porque ele passou a vida toda provando para a sociedade a sua capacidade de sobrevivência, né? Era um órfão criado por negros da fazenda em que ele vivia, São Bernardo, né? Foi de trabalhador braçal a dono da propriedade. E essa ascensão meteórica no Nordeste, pobre, miserável que era, se deu pela utilização de um sistema brutal de aproveitamento de todas as possibilidades que surgem na mente dessas pessoas, ou na frente dessas pessoas, que são capazes de matar e morrer para poder aí não serem exterminadas nessa luta de classes, tá? E aí a gente vai poder perceber que esse personagem é ricamente trabalhado, porque o que fez o Paulo Honório ser esse cara rude, esse cara bruto, violento, né?
quais foram os problemas do sertão ou da região que forjaram esse caráter e essa individualidade do nosso autor, tá? Então, o Paulo Honório, gente, inclusive tem esse filme, né, esse livro em filme. Basta você procurar também aí nas redes sociais, coloca lá São Bernardo, filme. Existem alguns sites que aí compartilham com você as versões, vamos dizer, não oficiais, tá? E aí, olha, o Paulo Honório é descrito na narrativa por ele próprio como um capitalista, uma pessoa ligada ao dinheiro, tá? Ele se fez por si só, se tornou uma verdadeira, vamos dizer assim, promessa completamente diferenciada, porque ele atravessa uma pobreza existencial e física de uma forma absolutamente incomum, né? Até porque dentro daquela ânsia por sobrevivência, o Paulo Honório ele vai aproveitando todas as oportunidades, né, que ele tem, lícitas ou não, mas mais de uma forma mais volumosa, não lícita, né? E principalmente pouco aí pouco cordata, a selvageria das suas ações, o aspecto da aprendizagem da mensagem do opressor, faz com que o Paulo Honório rapidamente entenda, né, essa necessidade dessa dureza em relação a esses elementos. Como ele mesmo diz, começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos, completei 50 anos pelo São Pedro, e a idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor. Ou seja, na atitude, ele pensa que a velhice dele é responsável por essa situação. Aí, na narrativa, ele se casa com a jovem Madalena, uma professora primária, uma pedagoga, foi criada pela tia, casa-se com o Paulo Honório, é uma mulher completamente diferente da personalidade do Paulo Honório, porque ela é educada, fina, tem uma opinião própria, né? E não se subjuga ao marido. E aí, ó, bate de frente, principalmente naquilo que começa a ser importante no narrador, que é o Paulo Honório, a sua falta de pulso em relação à mulher, né? E aí a gente vai ver que enquanto nós temos a pedra, nós temos a flor, né? E a professora Madalena, ela é uma mulher que tem na sua autonomia aquilo que ela coloca contrária à subserviência do marido. Pelo contrário, ela sempre se mostra uma moça preocupadíssima com o social e com a redução desses problemas que a sociedade pode enfrentar, tá? Isso faz com que a gente possa perceber que nós estamos diante de duas personalidades completamente diferentes, tá? E aí a gente chega logo na primeira questão para a gente poder levantar aí hipóteses importantes dentro desse momento. Vou pedir aqui aos nosso diretor de imagem que dê a vocês aí 3 minutinhos para vocês lerem essa primeira questão. Aí a gente vê aí como é que das informações que a gente já trouxe para vocês, para a gente poder continuar. 3 minutinhos, por favor.
Ok, gente, vamos lá, ó. O que eu dizia era simples, direto, e procurava debalde em minha mulher concisão e clareza. Usar aquele vocabulário vasto, cheio de ciladas, não me seria possível. E se ela tentava empregar a minha linguagem resumida, matuta, as expressões mais inofensivas e mais concretas eram para mim semelhantes às cobras. Faziam voltas, picavam e tinham significação venosa. A sinal alternativa que melhor descreve o clima que envolve o narrador em sua relação amorosa, né? Aí, olha, o Paulo Honório e a relação dele complicadíssima com a sua esposa Madalena. O que é que a gente percebe no discurso do Paulo Honório, né? O sentimento de inferioridade ante os outros homens, a desconfiança em relação à figura feminina, o sentimento de revolta, né? A descrença na instituição do casamento, o desejo de colocar à prova a fidelidade alheia, gente, ó. Qual é aí a alternativa? Veja, assinale a alternativa que melhor descreve o clima que envolve o narrador e a sua relação amorosa com a Madalena, né? O que é que ele tem? Era o que eu dizia era simples, direto e procurava debalde em minha mulher também essa simplicidade. Aí o que que acontece, gente? Acontece que ela vem com um vocabulário cheio de ciladas e que ele não consegue entender. E muitas vezes ele tentava, e se ela tentava empregar a minha linguagem resumida, a linguagem dele, matuta, as expressões mais inofensivas para ele desconfiava. Por quê? Porque pareciam cobras que estavam ali traiçoeiramente querendo lhe picar. E aí a gente vai poder perceber, gente, que no caso do nosso autor, ele tem uma relação de desconfiança entre o discurso que ela profere e aquilo que ele tenta entender. Então, a alternativa correta aí, gente, ó, é a alternativa letra B. Ele desconfia porque ele acredita que ela está enganando ele com um discurso simplinho, né? Como ele diz, as expressões mais simples, mais inofensivas, mas que para ele pareciam cobras venenosas, prestes a lhe picarem. Então, nesse caso aí, a gente vai poder identificar, olha, o nosso interlocutor se sentindo desconfiante em relação à figura feminina, trazendo essa desconfiança aí para dentro do seu discurso, tá? Próxima questão, gente, ó. Vamos lá. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que me aflige. A molecoreba do mestre Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais mulambo e os moradores que me restam são uns cambembes como ele. Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Lastimam a situação em que se acham. Reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão separados. A princípio estávamos juntos, mas a desgraçada profissão nos distanciou. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e de bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins e a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança também é consequência da profissão, tá? Então, veja aí que ele faz um balanço de vida. Professor, o que é que acontece com... A relação deles é uma relação altamente tóxica, né? O ciúme vai
o ciúme e a fragilidade psicológica de Paulo Honório vão deteriorando o casamento que ele tem com a jovem, com a Madalena. E ao longo dos anos, essa insubordinação da mulher em relação a trazer para sua relação pessoal aquela submissão que tradicionalmente as mulheres nordestinas tinham aos seus maridos, pais, as figuras paternas dessa sociedade patriarcal, faz com que o Paulo Honório acabe se buscando, acabe se impedindo de viver uma relação mais afetiva com a sua esposa. Eles têm um filho, mas o aumento, né, dessa dureza, principalmente sentimental, faz com que o Paulo Honório até desconfie que a criança não seja dele, né? E aí isso vai minando uma relação ao ponto de, no final, a Madalena a acabar tirando a própria vida, né? E aí por isso é que ele diz, se pudéssemos recomeçar, será que ele faria diferente? Ele é categoricamente afirmativo. Não, tudo seria igual. O que o deixa mortificado é o fato dele não conseguir se modificar. Costuma-se reconhecer que a obtenção de verossimilhança, capacidade de tornar a ficção semelhante à verdade, é a principal dificuldade artística inerente à composição de São Bernardo. Essa dificuldade decorre principalmente da mistura da narrativa psicológica individual com intenções doutrinárias, políticas e sociais. Letra B, da junção do estilo seco econômico com o caráter épico eloquente dos fatos narrados, do caráter verossímil da acumulação de capital na zona árida do Nordeste, da incompatibilidade de base entre o narrador personagem e Madalena, que torna difícil crer em seu casamento, da distância entre a brutalidade do narrador personagem e a sofisticação da narrativa, gente. O que é que você está dizendo aí, meu povo? Os nossos alunos podem colocar aí no chat as informações. O que é que vocês acham? Vou pedir aqui 2 minutinhos para vocês pensarem e colocar no chat. 2 minutinhos.
Então, gente, ó, não se esqueçam. Existe uma aflição no texto em que a gente percebe nitidamente que ele diz: olha, o meu grande problema é que ela é de um jeito e eu sou de outro. E se eu pudesse fazer diferente, eu não conseguiria, porque eu não conseguiria modificar. Então, a gente vai poder observar que a gente vai encontrar aqui, ó, vixe Maria, é aqui, ó, na letra D, peraí, viu, gente? Vou ver aqui um equívoco aqui, ó. A alternativa correta é a letra D. Existe uma incompatibilidade de base entre o narrador personagem e a Madalena. Ele tem uma personalidade e ela tem outra, e que torna difícil crer que eles vão ser felizes novamente no seu casamento. A alternativa correta, letra D de danadinho. Vou botar aqui, ó, D de danadinho para você não se confundir. Houve um equívoco aí, tá bom? Próximo autor que a gente vai falar sobre ele é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, gente, é um gaúcho, é o único escritor da geração de 30 que não faz parte do ciclo do Nordeste, tá? O Érico Veríssimo é um gaúcho, escreve muito sobre cidades, né? Principalmente cidades grandes, né? Como é Porto Alegre ou qualquer representação urbana que se enquadre dentro desse público, tá? A gente vai observar que ele se torna escritor por uma necessidade de sobrevivência. A família de posses vê os negócios falirem, e aí ele se vira com o que ele sabe fazer com maestria, que é escrever, tá? Em 1933, ele publica os seus primeiros romances. E quais são as modalidades do romance dele? Urbanos. Clarissa é uma obra muito bem recebida pelo público, e a partir disso faz com que as pessoas comecem a ler o Érico Veríssimo e comecem a perceber o seu estilo de prosa urbana, que a gente vai falar dele ainda hoje. Em 1940, ele vai para os Estados Unidos, onde trabalha na Universidade da Califórnia como professor de literatura. E aí, gente, ó, já tínhamos tido aí aquilo que seria a participação do nosso maior representante da docência internacional, que era o Murilo Mendes, né, na segunda fase do movimento modernista, também dessa mesma geração, só que na Europa. E aí o Érico Veríssimo conquista os Estados Unidos dentro dessa perspectiva. Nesse período, publica a trilogia O Tempo e o Vento, que são 3 grandes compêndios em que ele resgata aí toda a história de formação do seu estado natal, que é o Rio Grande do Sul, tá? E mais uma vez, essa popularidade do nosso autor acaba fazendo com que o Érico Veríssimo ele seja comparado ao Jorge Amado, principalmente porque eles foram os primeiros escritores brasileiros a serem extremamente voltados para a sua literatura. Não eram como os outros escritores, que foram diplomatas, que foram políticos, foram jornalistas. Aqui nós temos a profissão escritor. E aí a gente vai encontrá-lo aí participando desse aspecto. É nessa fase urbana que a gente vai encontrar aí as características importantes do nosso autor. Nesses romances, a descrição da vida da classe média, no caso específico aqui, gente, ó, do Rio Grande do Sul, nós não vamos poder fazer aí, mas aquilo que vai nos interessar, gente, é nós falarmos sobre essa burguesia, essa classe média, que é apontada dentro das suas narrativas, tá? A gente vai poder perceber que, principalmente, esses valores de ordem moral, né, de ordem social e, principalmente, de ordem espiritual, estão bem presentes ainda dentro das suas narrativas. E a gente vai poder perceber que ele critica essa espécie de visão idealística que o autor vai fazer, ou melhor, que ele vai imprimir a essa elite burguesa
dessas cidades, né, desses conglomerados urbanos, a respeito dessa visão otimista das coisas, sempre se positivar. E aí a gente vai poder perceber que uma das coisas que mais aflige as pessoas nessa vida tão cheia de valores a serem contestados é a solidão, né? A questão da ausência de empatia, da solidariedade, daquilo que seria aquele processo de relacionamento entre as pessoas, tá bom? A gente vai poder observar que esses romances do Érico Veríssimo, eles não são considerados regionalistas, porque as variações diatópicas são condensadas e evitadas na sua grande totalidade. São romances que, em vez de acrescentar este nível, vamos dizer assim, regional, são apresentados através desse culto aí a essas perspectivas. Bom, de 1933 até 1943, nós temos essa fase urbana do nosso escritor aí que representa esse universo. O medo, a angústia, a falta de empatia, todas essas representações aqui, ó, solidão, valores deteriorados, empatia, são os elementos que vão aparecer na maior parte dessas narrativas. Clarissa, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, Saga e O Resto é Silêncio, mostrando essa plenitude da meditação, né? Que seria essa forma da gente perceber que é importante, nesse exato momento aqui, fazer uma reflexão sobre o estar no mundo. E refletir sobre esse estar no mundo era refletir também sobre essas condições em que as pessoas muitas vezes estão no coletivo, mas se sentem isoladas, ou se tentam se inserir no coletivo, são rejeitados por alguma situação específica, ou que a sociedade atribui a eles, ou que ela descobre a respeito deles, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos importantes aí a serem resgatados. Depois dessa fase aqui, tem a fase dele histórica, né? Como eu disse para vocês, a partir de 1945, entre os anos de 45 depois de 1945, ele resgata a história do Rio Grande do Sul. Aí, quando a gente pensa na nossa prova do Enem, que está se aproximando aí, a gente percebe essa situação aí diferenciada, porque essa narrativa dele é extremamente histórica. É quase um processo de catalogação de todos os nomes importantes que fizeram aí a colonização do Rio Grande do Sul entre os anos de 1745 e 1945. E aí ele faz uma verdadeira enciclopédia, né? Ele deixa registrado para a sua posteridade, principalmente regional, esse aspecto, os gaúchos são muito voltados para suas origens. Algo que seria esse seu testamento, né? Essa sua forma de se registrar esses fatos da oralidade. Então, é um texto enorme, inclusive a Globo já fez por 2 vezes a adaptação desses textos para a televisão e o cinema, né? Mas é um texto muito grande, que tem uma especificidade que é a história do Rio Grande do Sul, embora que ela seja uma história grandiosa, de muita expressividade, é uma história que diz respeito aos gaúchos, tá? Então, a gente, como universo nacional, fica assim fica um pouco distanciado daquilo que se colocou aí à disposição. E tem a última fase dele,
que é a fase politizada, né? A última fase dele, peraí, acho que pronto, é a fase politizada. Inclusive, são romances em que o Érico Veríssimo também cedia dentro das cidades, só que em vez de falar dessa análise existencial que a gente viu que aconteceu na primeira fase, na fase urbana, nós vamos encontrar aqui, ó, essas pretensas ficções, né? Esses pretensos espaços ficcionais sendo palco aí para essas referências, tá? De denúncia, principalmente em relação ao período do Estado Novo de Vargas, né? Que foi aquele período ditatorial de 1900, de quase mais de 15 anos, né? Que o Getúlio Vargas dominou o nosso país. E é em torno disso, da defesa da cidadania, da democracia, do direito à greve dos trabalhadores, né? Para registrar todo aquele processo de representação, como se fala, de uma representação torturante, de uma representação que... Ok, gente. Então, ó, voltamos aqui para a gente comentar essa questão da fase política. Nesses romances, o Érico Veríssimo expressa sua visão política. Uma política é uma visão aí de esquerda, uma visão socialista, uma visão de quem era insatisfeito com os desmandos que aconteciam no Brasil sob a ditadura de Vargas, tá? Então, essas narrativas, elas acabam Ok. Vamos lá. Então, vamos aqui voltar novamente para a fase política, né? Nesses romances, Érico Veríssimo expressa sua visão política tanto nacional quanto internacional. Nos romances O Senhor Embaixador, O Prisioneiro, Incidente em Antares, nós vamos observar que esses romances eles fogem um pouco daquela linha existencialista, né? Que a gente viu que é principalmente voltada para essa análise psicológica, para essa sondagem do eu, para a reprodução desse lado mais obscuro da humanidade com as suas fragilidades que aconteceram na sua primeira fase, na fase urbana, né? E aí esse tom político, né, não é o tom histórico que ele adota na sua fase regional, na sua fase histórica. É uma fase em que a gente vai poder perceber todos os abusos cometidos, principalmente pelo governo constituinte no Brasil da época, que era ditatorial, estava sob o comando de outro gaúcho também, chamado Getúlio Vargas, tá? E aí a gente vai ver, olha, que ele fala sobre o movimento de greve, ele fala sobre os conflitos relacionados à diplomacia brasileira em épocas de conflito armado, ele mostra aquilo que seria
essa imperícia dessa sociedade ou desses políticos em administrar de forma inadequada aquilo que seriam as necessidades do nosso país, tá? Então, são romances que podem ser cobrados, podem ser trazidos, podem ser trabalhados, porque representam um autor eclético que vai da zona urbana, né, buscando essa zona de conforto intimista, para trazer aí essa literatura popular ou então épica, em que ele resgata aí o seu passado histórico e chega também a essa literatura que, dentro desses aspectos politizados, também se reporta a essa pretensão aí. Então, são autores que contribuem para a literatura modernista com esses aspectos aí emblemáticos, né? Trazendo essa literatura que também ajude nesse processo de conhecimento interno das pessoas a respeito das suas próprias experiências de vida, das suas próprias fragilidades, fazendo aquela boa e velha terapia via literatura, né? Então, é importante também a gente reconhecer esses aspectos significativos, tá bom? Nossa aula está chegando ao fim, aí a gente trouxe para vocês, na aula de literatura, a prosa urbana e psicológica dos autores de 30. Mencionamos aí 2 autores importantes, Graciliano Ramos e agora o Érico Veríssimo, para a gente poder terminar a nossa aula com satisfação. Agradeço a todos vocês, Queimada Nova, de Palmeira, do Piauí, de São Pedro, o pessoal que estava no chat, e na próxima semana a gente se encontra, tá bom? Um abraço a todos e até mais, gente!